Estamos de volta, 6h42, 6h42. Um grande abraço ao Dom Lunardelli na nossa audiência. Vamos para a pauta, entrevista aqui do Bom Dia, 6h42 para FEComércio RS. Com você a gente faz a economia girar. Rispoli Veículos informa a temperatura, 15 graus a temperatura, Rispoli Veículos. E vamos entrar em contato aqui com o Ivonei Pioner, ele que é presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, para saber o seguinte, né, sobre a questão envolvendo o varejo e as eleições, né? Qual a ligação que existe, né, entre esse processo eleitoral e o setor? Muito bom dia, Ivonei. Bom dia, Walter. Bom dia a todos os amigos aí. O que nós estamos influencia demais, e a gente tem que entender isso, que a economia ela é feita por vários atores. E um dos grandes atores é o poder público. Nesse momento nós tivemos aí uma eleição onde já temos senadores, deputados federais, estaduais, né, postos, com os quais nós teremos um trabalho todo a desenvolver, visto que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos a Frente Parlamentar de Varejo, que está sendo liderada pela Patrícia Alba, reeleita, né? Então, são trabalhos que acabam influenciando, sim, são momentos, né? E o poder público é fundamental nisso, influencia demais, porque dali sai a legislatura para as nossas normatizações e orientação ao setor, e até mesmo as diretrizes econômicas, pensando no pleito que se encerra no dia 30. Então, são momentos que nós observamos de perto para que possamos orientar todos os nossos associados e o varejo de uma forma geral em que caminho seguir e como vamos trabalhar a partir desse momento novo que se põe. Tem alguma demanda, por exemplo, com relação à tributação? Com certeza, nós temos demanda, principalmente a questão de liberdade econômica também, mas tributação, porque a simplificação do sistema tributário, modernização da relação de trabalho, crédito e financiamento para setores de comércio e serviço, apoio à inovação, são todos processos e ações que são estruturantes para que nós tenhamos um ambiente mais amigável para empreender, né? E para trabalhar, porque 90% hoje dos negócios, 95%, são de pequenas e médias empresas no país. E essas, muitas vezes, obrigações, da forma que estão colocadas, elas não encontram estrutura dentro das empresas para serem 100% atendidas, né? E na questão tributária, nós tivemos agora, nos últimos tempos, uma melhora disso, né? Esperamos que continue sendo nessa linha, porque se nós tivermos aqui na frente um governo alinhado, nós vamos conseguir talvez vencer grandes batalhas, como finalmente fazer a reforma tributária, que desafoga tanto, né, o empreendedor e gera ainda mais empregos e riqueza para o país. Pois então, e tem uma situação que ela é corriqueira e em alguns momentos, até diante da crise, das dificuldades econômicas, né, nós poderíamos colocar que há uma espécie, né, vamos classificar assim como, né, entre aspas, assim, um respeito por não diria respeito, mas uma paciência a mais aí por parte das autoridades públicas com relação àquele comércio informal que acaba se estabelecendo nas ruas, enfim, né, diante de algumas dificuldades. Esse tipo de situação é algo que o setor gostaria que fosse combatido também, e aí entra uma questão que a autoridade pública ela pode interferir, né? Com certeza. Essa situação do comércio ilegal, hoje, muitas vezes parece que se dá com alegria a notícia de que 52% do varejo nacional é informal, né? Mas a informalidade
no modelo que a gente vê aí nas cidades, ela é daninha porque as pessoas que ficam na rua trabalhando não têm condições adequadas de trabalho. E, ao mesmo tempo, ela é extremamente desleal e em relação a quem tem tudo formalizado. E o pior de tudo ainda, as pessoas não se dão conta. É uma evasão de divisas, é uma forma de não captar recursos para a saúde, educação, para a estrutura, porque esse pessoal não está sendo tributado. Então, de todas as formas, é um mal. É um mal que nós temos posto e, claro, principalmente nas questões municipais, né, há muita condescendência. Nós precisaríamos que dentro dos próprios municípios fosse algo mais forte, uma luta mais forte, porque é para o bem de todos, inclusive, né, da estrutura pública municipal. Então, é uma luta que a gente tem árdua, mas que a federação, as CDLs do Rio Grande do Sul e todo o varejo vem lutando junto ao poder público para mudar essa realidade. E no quesito a segurança pública, existe alguma demanda com relação a esse tema ou não tem nada a ver com o varejo? Não, tem muito a ver. A questão da segurança pública, ela vem tendo alguns avanços. Nós tivemos também, nesses últimos 4 anos aí, uma diminuição de criminalidade e tivemos também alguns aparatos sendo colocados em várias cidades, como são os cercamentos eletrônicos. Os cercamentos eletrônicos têm ajudado bastante as cidades que aderiram a esse modelo a controlar um pouco mais essa questão de trânsito de quem está ali na sua cidade, e com isso também evitamos bastante a questão de segurança. E no que tange a municipalidade, dentro dos próprios municípios, nós vemos principalmente grandes municípios, pequenas ações que dão grandes resultados, como uma boa iluminação pública, né? Um efetivo que a gente cobra sempre um pouco maior e bem distribuído dentro das cidades no Rio Grande do Sul, né? Um efetivo de brigada, porque precisamos muito dessa parceria e a corporação ela é uma grande parceira do varejo em todas as cidades. Então ela precisa também ser suportada, estruturada e ainda mais fortificada pelo Estado. Relações de trabalho, né? Como estão aí as contratações, enfim, o que pode melhorar nesse quesito? Nós verificamos em várias cidades hoje, eu tenho viajado pelo Rio Grande do Sul, afora, no momento também estou me deslocando a Santa Cruz, né? Que existe hoje quase uma condição em vários lugares de pleno emprego, porque existem vagas e não tem mão de obra qualificada para preencher as vagas, né? Então, um dos desafios que nós temos posto, e a federação tem buscado isso, é a questão de formação, porque a questão do emprego, no momento que estamos vivendo, ela vem cada vez mais, o desemprego está caindo. Esperamos que essa política continue, né, nessa forma, porque nós estamos verificando que nós caminhamos para o pleno emprego no país, né? E isso é muito importante. A dificuldade que se tem muitas vezes está ligado a todas as necessidades burocráticas para atender às leis que hoje regem a relação entre empregador e empregado, que muitas vezes gera um grande trabalho, um grande esforço por parte das pequenas empresas, e como eu falei, as pequenas empresas não têm toda a estrutura necessária para atender um arcabouço de exigências que está posto e colocado aí e que gera grande problema para ser cumprido. E essas dificuldades aí do cumprimento, né, quais seriam? Hoje nós temos, por exemplo, a questão de férias e outras situações, onde precisa ter um controle rígido para solicitações antecipadas, para registros, avisos, prazos. São vários prazos que precisam ser cumpridos. E muitas vezes você vai para uma empresa que tem lá pai, mãe e filho, ou e mais 1 ou 2 colaboradores,
né? E todo mundo faz tudo dentro da própria empresa. Então tem todo esse lado aí, a estrutura, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de contratar um serviço mais completo por uma questão de investimento. É um monte de pequenos fatores que faz com que seja um grande desafio ser empreendedor hoje. Muito bem. Ivonei Pioner, muito obrigado aí pela sua participação aqui conosco. Boa viagem, né? Tá indo para Santa Cruz, é isso? Exato, vamos lá prestigiar a Oktoberfest. Nós temos reuniões lá hoje com as lideranças da cidade, né, do varejo. Vamos visitar o nosso presidente Ricardo Bartz, que também é vice-presidente da Oktoberfest, né, e é presidente da CDL de Santa Cruz. E vamos lá fazer encontro com várias lideranças locais e inclusive alguns políticos que foram eleitos nessa eleição. Valeu, muito obrigado pela entrevista, um bom dia de trabalho.